Tem aquela reportagem do menino de 3 anos que foi atropelado ao escapar do pai e tentar atravessar uma rua em São Mateus, na zona leste aqui de São Paulo. Lembra que eu mostrei para vocês? Agora a Marcela, direto do hospital, vai conversar com a família. Gente, é uma coisa muito triste, mas é para todo mundo aprender. Criança na rua não dá para você soltar da mãozinha dela. E aí, Marcela? Eu estava justamente conversando com o seu José Heleno, ele que é o avô do Henry, de 3 anos, né, seu José? Sim. Que é para ficar um alerta para os outros pais, mas também a falta de socorro que aconteceu ali durante todo o atendimento. Ele está aqui muito chateado, está no hospital desde cedo, o pai, a gente está tentando contato com ele agora nesse momento, né, seu José? Porque está toda uma situação muito triste agora, muito complicada. O seu filho te ligou chorando na hora. Chorando, desesperado. Que tinha sido atropelado a criança. Eles tinham levado para uma UPA em São Mateus. Da UPA foi para o Hospital São Mateus. Nesse todo o trajeto, a demora de 20 e poucas horas, quando veio transferido para aqui, para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Isso foi no sábado, por volta de 10 e pouca da manhã. Esperaram mais de 3 horas, não sei quantas horas precisamente, esperando uma ambulância. Ou seja, todo esse processo, uma negligência, entendeu? Entre o hospital, o UPA e a própria ambulância, porque o fato é inteiramente um descaso, entendeu? Uma criança de 3 aninhos. Então a equipe médica falou se tem atendido um hospital de recurso rápido, isso na sexta-feira ou no sábado, pelo menos na parte da manhã, rápido, tinha chance muito grande de a criança sobreviver. Então eles fizeram a cirurgia no sábado à noite. Mas já deram a certeza que não sabia se a criança volta e está esperando 72 horas para dar o diagnóstico preciso de morte encefálica da criança. Então estamos aqui, a gente, todo mundo, eu como avô estou muito chateado, muito abatido, porque é o 4º neto que eu tenho e era uma criança muito ativa, uma criança muito saudável, uma saúde enorme, risonha, era muito querido pelo pai e pela mãe. A gente estava muito triste, mas entregar na mão de Deus. Tanto que o pai, o seu Aquiles, ele estava dilacerado, porque... Muito, está muito dilacerado. Ele, foi a mãozinha dele que soltou, né? Sim, sim. Tanto ele quanto a minha nora está sendo assistida por muitas pessoas, psicólogo aqui do hospital, para dar um amparo, um conforto, porque não é fácil, é difícil, é muito difícil. E aí o que deixa a família indignada agora, Passaia, que a gente estava conversando antes de entrar no ar, é justamente essa demora de 25 horas para transferir ele de um local que não tinha recurso para um hospital que tem o recurso, ou seja, que ele precisava fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Agora eu não vou saber exatamente o exame, mas era uma tomografia, né, seu José Heleno, que ele precisava ter feito, o menininho de 3 anos que foi atropelado ali. O que a motorista falou para vocês? A motorista, ela não viu. Foi uma fatalidade porque a criança saiu correndo, o meu filho tem os vídeos, né? Saiu correndo da frente de outro carro, ela não viu. Quando ela atropelou, a prova que ela nem sabia que tinha atropelado uma criança. Depois que ela voltou em choque, em pânico. E a pancada, a criança não teve um arranhão. A pancada foi toda na cabeça, ou seja, quando bateu nele, acho que ele bateu na frente no para-choque de um caminhão. Então, o socorro, eu não sei se tinha chamado o SAMU, assim, seja numa hora ter chamado o SAMU, não seja chamado o SAMU, mas o desespero de muita gente. Enfim, levaram numa UPA lá ou seja, a negligência começou pela UPA até o Hospital São Mateus, porque esse aparelho estava com defeito, não tinha que levar no Hospital São Mateus. E aí, a demora de chegar uma ambulância para transferir a criança, uma ambulância... Eu já sabia que o problema era na cabeça, né? Sim, exatamente isso. Agora a gente está aqui, né, desculpa, São José, te atrapalhar, porque eu, né, que estou nessa situação aqui, fico me colocando um pouquinho também, que daqui a pouco meu primeiro filho vai chegar. Exatamente. E aí a gente fica nesse desespero, nessa situação, o que as nossas crianças não estão à mercê, não estão sensíveis. O senhor tem algum recado que quer deixar para os pais, um conselho? Eu digo para mim, Passaec, você mãe agora, será que não tem um conselho? O conselho que eu deixo é que a gente não pode parar e deixar essa coisa descalça assim, porque é uma negligência do próprio Estado, porque a gente paga tantas coisas, ou seja, um hospital praticamente de referência, o Hospital São Mateus, que vai muita gente, hospital carente, um local carente de tanta gente, que precisa, e faltando uma peça, uma semana, uma pecinha de um aparelho para tirar uma tomografia, isso é um absurdo, eu acho um tremendo absurdo.
Eu acho uma falta de respeito inteiramente e, sabe, a gente tem que brigar por isso, porque isso não pode. E os outros pais têm que ver isso, porque hoje é meu neto, e amanhã? Quem pode ser? Será que ele está na esperança ainda do Henry recuperar? Não, ele não está na esperança, eu também não, entendeu? Lógico, a gente tem fé em Deus, a esperança em Deus, mas os médicos praticamente já desenganaram. E como morte cefálica, logo tem um protocolo do hospital, esperar 72 horas para dar o diagnóstico preciso como morte cefálica. Pois é, seu José, obrigada por conceder essa entrevista no meio desse momento tão difícil para sua família, viu? Amém. Passar. Obrigado. E a gente segue, né, claro, torcendo aqui pela família do seu José Heleno, do Henry, do Aquiles, pessoas que estão dilaceradas agora nesse momento por conta da perda do pequeno Henry de 3 anos. Eu volto com você. Obrigado por enquanto, viu? Que Deus console o coração dessa família. Esse pai, avô, vai ter que dar muita força para o filho dele, para o restante da família. Parece um homem bastante sensato, né? É difícil. Não dá para colocar a culpa em ninguém. Muito pelo contrário, dá só para a gente aprender um com o outro. E é mais uma lição que você não pode soltar a mãozinha da criança quando está na rua. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual, disse que essa máquina de tomografia está parada por falta de uma peça que já foi encomendada, mas ela ainda não chegou. Ou seja, a peça está sendo providenciada. Mas como disse esse senhor, tomara que ela chegue rapidamente, né? Porque isso depende de muitas vidas.